boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Na edição de hoje vamos olhar para o percurso e a história dos moçambicanos antes, hoje e perspectivar o futuro com a antropóloga Ana Piedade. Doutora Ana, muito boa noite, bem-vinda aqui ao espaço. São poucas as vezes, se não a primeira que eu entrevisto uma antropóloga. De primeira, o que é ser antropóloga, afinal? Os antropólogos, como acabou dizendo mesmo, nós estudamos a humanidade, estudamos os comportamentos, estudamos a cultura, aprendemos um pouco, né, o que é uma sociedade. É isto, portanto, não passa por outra coisa senão o estudo da humanidade. E qual é o percurso dos moçambicanos neste processo todo? Seria muito longo, né? Se tivéssemos que olhar para lá, para os primórdios do povo moçambicano, se calhar darmos algum marco, não é? Acho eu que seria melhor. Vamos lá, a partir da independência. Okay, a partir da independência. Eu vejo que o moçambicano viajou muito no pós-independência. Quer dizer, desde a independência até hoje, o moçambicano fez grandes voos. Independentemente do local onde esse moçambicano se encontra, o que faz, como vive, a verdade é que cada um de nós assumiu dentro de si próprio que é um ser humano que vive num espaço geográfico, e esse espaço geográfico se chama Moçambique. E como tal, portanto, tem também a sua cultura, não é? Tem a sua história, tem as suas necessidades, tem os seus desafios, né? Então, se olharmos para um Moçambique pós-independência, temos que perceber que em 75 dá-se a independência de Moçambique, não levou muito tempo que Moçambique entrasse numa guerra, chamada Guerra dos 16 anos, Guerra de Desestabilização, Guerra de Parar no Muro. Muita gente dá o seu nome. O importante não é o nome, é aquilo que aconteceu de facto. E esta guerra veio contrariar aquilo que era, portanto, a intenção não só, aquilo que era o crer do moçambicano, que é ter o seu país, portanto, com o mesmo patamar que qualquer outro país da região, né? E o que é que eu quero dizer com isto? Um desenvolvimento a todas as dimensões, política, econômica, social, cultural. Se fores a ver, havia muitos intercâmbios na região, nessa altura havia muitos intercâmbios de todos os níveis. Ainda hoje existe, mesmo durante esse percurso tão difícil do moçambicano, também havia sempre esta partilha. Não sei se lembra, durante o conflito mesmo, quando as coisas estavam muito feias, as mulheres, de onde é que vem o nome de moqueirista, né? Exato. Vem exatamente daí. Elas traziam, iam, quer dizer, se expunham a todo o perigo, mas para trazer alimento para o seu povo. Independentemente de também poder vender esse alimento, né? Também poder levar o alimento para a sua família, não é? Mas, quando vende, quem é que usufrui? É a maioria da população. Portanto, havia esta noção, digamos assim, de todos nós, ok, estamos num período difícil, mas temos que viver. Como viver é que cada um de nós tem que fazer aquilo que sabe. Aquilo que sabe. Falou de um aspecto muito importante, cada moçambicano tem o seu espaço. Sim. No território, na sociedade. Como é que olha atualmente para o debate sobre este Moçambique unido, este Moçambique indivisível, este Moçambique único, perante situações claras até ou contra situações claras até de tribalismo? Assistimos de norte a sul, passando pelo centro, situações, debates acesos sobre quem é de facto moçambicano, quem merece de facto ser moçambicano,
estas rixas, entre aspas, entre o Sul, o Centro e o Norte. Como é que olha para este debate? Bom, eu acho que dentro deste contexto de tribalismo, regionalismo, inimizades até, podemos dizer assim, entre as pessoas, entre as comunidades, o debate é necessário, porque é do debate onde vamos ao longo do tempo esclarecendo a situação, porque o que está a acontecer? Por que as pessoas têm estas diferentes perspectivas de ver o Moçambique? Tudo vem dos recursos. É o problema dos recursos. Eles têm mais do que nós. Está a perceber? Eles têm mais do que nós. Eu não estou a ver, de facto, que seja simplesmente o facto de eu ser do Sul, ou ser do Centro, ou ser do Norte. É verdade que isso também é um dilema. Eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer é difícil tu ires trabalhar, por exemplo, estou a dar um exemplo, em Sofala, em Tete, em Manica, em Cabo, porque logo te dizem, mas por que tens que vir? Tem que vir uma pessoa do Sul. Não há pessoas que localmente possam, portanto, assumir a mesma responsabilidade. E eu entendo que esta questão ao nível mais alto, né? Não se olhar simplesmente o facto de ser mas se olhar para o Moçambique, é mesmo o olhar para o Moçambique. Quando se mobiliza, faz a mobilidade das pessoas de um lado para o outro, eu acredito que é neste sentido de olhar Moçambique e não olhar o Sul, nem olhar o Centro, nem olhar o Norte. Agora, de facto, quando há porque todos os dias se fala desta questão da partilha dos recursos, quando alguém vai assumir uma responsabilidade, leva consigo também um determinado salário, né? Então significa que está mais privilegiado que o outro. Falou num aspecto importante, na língua. As línguas locais não jogam um papel importante neste debate, neste processo? Jogam. As línguas também jogam, porque língua é poder. Sim. Se eu tenho a capacidade de elaborar usando uma determinada língua, então significa que eu tenho o poder de influenciar, tenho o poder de participar, tenho o poder de fazer outros participar. Mas quando eu não tenho domínio da língua, então fico limitada nesta possibilidade de fazer parte. Neste aspecto, de facto, a língua é muito importante. Por exemplo, tu vais trabalhar num sítio, nós os investigadores, né? Muitas das vezes vamos para as províncias, ou nós não percebemos a língua que é falada. Temos que recorrer aos locais, né? Para nos ajudar a que as pessoas nos percebam e também as pessoas poderem perceber o que é que nós queremos. Agora, será que de facto a pessoa que faz esta ponte o faz de forma muito exata ou não? Aí fica uma interrogação. Mas nós temos que confiar, porque encontramos de facto alguma resposta daquilo que nós queremos. Significa que a pessoa está, de facto, pode cometer um ou outro erro, mas também pode haver mal-intencionado, né? Pode haver um mal-intencionado que não diz as coisas como deve ser e tu ficas mal da fita, ou pensas que a comunidade é mal da fita, quando não, foi a pessoa que te ajudou a perceber que, portanto, não o fez devidamente. Então, por isso que eu digo que a língua é o poder. Falando mesmo em língua, a quando da declaração da independência de Moçambique, proferida pelo presidente Samora Moisés Machel, ficou claro de que a língua portuguesa, portanto, o português seria a nossa língua oficial. Seria esta uma abordagem estratégica para evitar qualquer clivagem entre os povos, uma vez que há outros países que decidiram adotar, portanto, outras línguas locais como línguas oficiais? É uma estratégia?
até que ponto? Eu acho que foi exatamente isso que se pretendeu. Também para diminuir as clivagens, né, que poderiam acontecer. Porque, exato, quando tu dizes, eu falo esta língua, a minha língua é mais que a do outro. Sim, temos em Macua como uma das línguas com maior número de falantes. Mas então, é verdade que o português, nem todo moçambicano, não é, tinha capacidade de elaborar usando a língua portuguesa, mas minimamente podia perceber. Tínhamos a escola também que ajudava, né? Até hoje temos a escola. Sem o conhecimento, tu não tens como estar neste meio geográfico que eu considero Moçambique. Quando considero Moçambique, outros quadrantes do mundo não podem existir sem o conhecimento. Então, isto quer dizer que, de facto, o ter-se recorrido ao português como língua, dizia, língua nacional, era assim como dizia, é língua nacional, e que todos temos que falar o português, eu acho que ajudou bastante. Tal é que hoje, por exemplo, voltamos à vaca fria, né? De novo, mas levou-se muito tempo. Então, permitiu que as pessoas pudessem perceber melhor o mundo, perceber melhor o Moçambique, porque hoje estamos no mundo global, né? A abertura é de tal maneira, as tecnologias nos levam a que a gente tenha uma percepção do mundo. E quando tu tens a percepção daquilo que acontece no mundo, também vais ter melhor percepção daquilo que acontece no teu local de existência, né? Neste caso estou a falar local, no meu caso estou a falar cidade de Maputo, né? Eu vivo aqui na cidade de Maputo, quem vive numa outra cidade também, mas também do país, Moçambique como tal. Então, isto quer dizer que, de facto, nós hoje, se podemos ter esta capacidade, porque hoje, por exemplo, o moçambicano é muito crítico. É muito crítico, não há nada que aconteça que não vai logo, não parte logo para a crítica. Às vezes tu diz assim, mas por que está a criticar tanto, né? Mas isso por quê? Pela aprendizagem. É a aprendizagem que o moçambicano tem adquirido ao longo do tempo. E o facto de nós termos usado a língua, o português, é a minha ótica de perceber as coisas. Os outros podem perceber de uma outra forma. É que, de facto, nos deu a possibilidade de nos sentirmos iguais. Quer dizer, iguais no sentido de moçambicano. Né? Porque diferença já, desigualdade já há bastantes neste nosso país. É só eu sair aqui na estrada, vejo logo a desigualdade no meu país. Então, aliás, nem preciso sair aqui dele, eu abro aquela porta ali, já encontro. Então, isto para dizer que, bom, são desafios que o país tem, lutar contra as desigualdades, a iniquidade. Por isso que hoje as mulheres também querem o seu espaço, né? Lutam pelo seu espaço, que é o empoderamento da mulher, né? Em todos os sentidos, a todos os níveis, não é? Isto por quê? Porque ela se sente igual, eu me sinto igual a qualquer, assim, me sinto igual em eu poder participar neste país de igual forma. Né, de igual forma. E é isto que faz o Moçambique hoje. Mesmo se tu fores para a lixeira do Rolê, tu vais encontrar ali o quê? Os jovens, mulheres e homens, não é? À procura do pão. Estão ali à procura do pão. Mas se tu fores conversar com cada um daqueles jovens, tu vais encontrar respostas bastante surpreendentes da forma como cada um deles vê o país. Não é? E como é que cada um deles se sente tratado dentro do seu país. Doutora Ana tocou num ponto muito importante, a globalização. Estamos todos nesta marcha e estamos todos numa aldeia global e agora com o advento das tecnologias estamos todos envolvidos nisto. A pergunta que lhe coloco com este fervor da globalização,
uma essência de ser moçambicano ou ser africano? Penso que é difícil tu perderes a característica de seres africano. É difícil. Bom, estamos numa altura em que o debate sobre o feminismo é aceso, numa altura em que as sociedades africanas são caracterizadas por atividades centradas no homem. Esta essência... Isso é o que tu pensas. Havia uma perspectiva de luta da mulher, né? Costumava-se dizer, porque a mulher africana é silenciosa, né? É silenciosa, não diz nada, é submissa. Será que era assim mesmo, tão submissa, como se diz? Porque eu me lembro, eu olho para trás, lá, eu já estou nos anos, eu já tenho 60 e tal anos, né? E eu começo a olhar para o ano 5 da minha vida. E dentro da minha família, minha mãe, meu pai, os meus irmãos. O meu pai tinha a tendência de poligamia, né? Já minha mãe era uma guerreira, não queria isso. Então, e naquela altura não se falava de feminismo, não havia essas coisas de feminismo, não é? Mas isto quer dizer o quê? Que sempre a mulher, de forma diferente, lutou pelo seu espaço. Lutou. Quando ela acorda de manhã, vai trabalhar na machamba e produz para a família, ela está a lutar. É verdade que a globalização trouxe outra forma, como também trouxe para os homens, não trouxe só para as mulheres, trouxe para a sociedade como um todo. Nós, se olharmos para aquilo, a forma como nós víamos o Moçambique, mesmo em 1975, né, no pós-independência, vamos ver que a viagem foi muito longa para hoje, 2023. Há uma diferença muito grande. O que quer dizer que, de facto, há influência, sim, mas ninguém deixa de ser o que é. Eu nunca vou deixar de ser moçambicano. Acho que também não vai deixar de ser moçambicano, nunca. Mas está no mundo global. Está no mundo global, vive o mundo global. Mas no final do dia é moçambicano, é africano. Os outros também são como são, asiáticos, europeus, por aí, né? Eu acho que ninguém perde. Nós aprendemos uns dos outros. E nessa aprendizagem uns dos outros, há coisas que nós assumimos, né? Porque tem um caráter bom. Há coisas que nós dizemos, não, isto não. Porque, de facto, não traz nada de benéfico para a sociedade. Podemos falar, por exemplo, dos casamentos infantis ou prematuros, como se costuma dizer. Vale a pena continuarmos com isso? Não. Mas, nos anos atrás, não era problema nenhum. O que quer dizer que o facto de estarmos a viver nesta aldeia global, aquilo que de forma negativa convivíamos com esse fenómeno, paulatinamente nós vamos perdendo isso. E muitas outras coisas que acontecem, né? A questão das poligamias. É verdade que ainda hoje temos famílias polígamas, porque tu não podes dizer assim, tens que deixar de ser. Não, tu tens que dar ferramentas à pessoa para que ela própria, com o tempo, né, vai percebendo que não. Bom, não estamos bem neste tipo de relação, porque é um que sofre, é outro que sofre, é uma que sofre, são os filhos, quer dizer, será que de facto... E hoje a vida está muito difícil também, né? Economicamente. Estarei em condições de dar o que toda esta minha família merece? Eu estou em condições de... Pronto, são estas questões que as pessoas vão se colocando e vão vendo que há determinados comportamentos culturais que já não têm a sua razão de existência. E vamos perdendo isso. Mas também vamos adotando aquilo que achamos que é o correto para se estar em sociedade, né?
não me diminui, porque se é algo que me diminui, também não assumo. Doutora Piedade, vou precisar da sua análise. Queria que olhasse para o contexto político atual, se este é um resultado evolutivo daquilo que foi concebido quando da independência, motivo para o qual os moçambicanos lutaram, ou este é apenas o resultado de tropeços registados neste processo. Hoje assistimos os moçambicanos, uns revoltados com os outros e outros ainda inspirados em algumas democracias para governar. O que é que está de facto a acontecer? Como é que olha para este cenário? Voltamos à mesma questão. É a questão da insatisfação, né? Eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Né? Eu parto por aí. Nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Cada dia, quando eu acordo, luto por ter mais do que aquilo que eu tenho. Não é verdade? Mesmo o colega. Também, quando acorda de manhã, está à procura de algo mais do que aquilo que tem. Isto não se diferencia em termos de política também, né? Não se diferencia em termos de política. Se olharmos para Moçambique na altura da independência, naquela altura estávamos todos felizes. Quando se deu a independência, estávamos todos felizes com a situação. Mas se de facto continuássemos todos felizes, teríamos tido a guerra dos 16 anos. Ou a guerra de uns chamam guerra de desestabilização, né? Porque não foram só razões endógenas, foram também razões exógenas. Mas olhemos para as endógenas, né? Significa que houve situações internas também que se juntaram àquelas externas para que essa guerra acontecesse, né? Então, isto quer dizer o quê? Que as pessoas, a partir de uma determinada altura, a partir dos anos 80, começaram a ficar insatisfeitos com a situação em que se encontravam. Da mesma forma que hoje, em 2017, né, temos o problema de explotar em Cabo Delgado, né? Porque as pessoas não estavam satisfeitas. Não estavam satisfeitos porque ouvimos o discurso. Os recursos não são partilhados de forma igual. É verdade, há outros que querem aqueles recursos. Então vêm, ajudam os locais, não é? A ter uma... Porque se deixássemos que fossem só os moçambicanos a fazerem a sua caminhada, há sim a reivindicação, mas se calhar a perspectiva seria outra, né? Mas agora, porque não só somos nós, há outros que vêm. Então, exatamente, então a perspectiva também é outra. Então é isto, mas o que eu quero dizer é, nunca poderíamos estar nos anos de 1975, hoje em 2023. Por quê? Porque nós, como homens, como sociedade, somos insatisfeitos. Somos insatisfeitos. Assim, resumindo aquilo que tu queres, a insatisfação. A forma como alguém me diz, olha, vai para ali, vai para a sala 28, que é a sala onde nós estávamos antes de virmos por aqui. A forma como diz cada das pessoas, uma forma pode me satisfazer, mas a outra pode não me satisfazer. Está a perceber? Mas também os privilégios, digamos assim, a questão dos privilégios, também joga um papel. Há quem acha que não é privilegiado, se privilegia os outros. Olhemos para a questão do país. Tivemos durante a luta de libertação, né? Tivemos o Eduardo Mondlane, né? Tivemos depois tivemos o Samora, né? Que veio no pós-independência. Tivemos o Chissano, né? Tivemos o Guebuza e hoje temos o Nhus, né? Se olharmos para todos esses outros, eram de onde? Eram do Sul. Do Sul. O Nhus é do Norte. Do Norte. Então, são quantas décadas
Mais de 4? Foram quantas décadas? Né? Mais de 4. E acha que isso não criou insatisfação? Claro que criou. Por quê? Porque é sempre, e não nós. E hoje qual é o discurso? Já tivemos o NUS, então agora, que é do Norte. Então, agora faltamos nós. É o que se diz. Nós, os do centro, chegou a nossa vez. Não é o que se diz. É o que se diz. Então, o que quer dizer que a partilha, os privilégios, né? Tudo isto serve de mote, não é? Para a gente se achar igual ou não. Doutora Piedade, perante tudo isto, o que é que se espera deste país? O que é que se espera deste país? Eu acho que o país tem muitos desafios, mas todos os dias, não há um dia em que não há um diálogo na televisão. E as pessoas, é verdade que se calhar muita gente, muito moçambicano não participa nesses diálogos, não vê, não tem a possibilidade de ouvir e acompanhar estes processos. Mas isso acontece todos os dias. Acha que não há razão para esse diálogo? E qual é a razão? É que nós queremos um Moçambique melhor. Está a perceber? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pontual da situação das cheias, né? Alguma vez viu tanta solidariedade em tão pouco tempo como aconteceu desta vez? Não, nunca. Não. Não é? Não. Por quê? Porque é tal do processo da aprendizagem que eu estou a falar. Nós aprendemos porque nós sempre queremos o melhor de nós próprios. Então, se estão as pessoas, ou está o homem a ser engolido pelas águas, estão os animais a serem engolidos pelas águas, por que não rapidamente corrermos e apoiar? E eu que está com o exemplo claro está aqui. Eu vivi o IDAI em Sofala, nessa altura eu tratava na Universidade de Zambeze. Vivi o IDAI. Está tudo visto no Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada e não se esqueça de subscrever as nossas páginas tanto no YouTube como no Facebook. Até a próxima.